Então hoje, irmãos, nosso assunto é conhecer ou conhecendo a mente de Deus, né? O que a gente estava vendo na semana passada? Uma coisa simples, né? A cruz é um mistério, está bem além da sabedoria deste mundo, quer dizer, o plano de salvação. Você não diz assim, eu vou ler a Bíblia e vou ser salvo. Não é assim que as coisas acontecem. Você sabe que não é assim, eu sei que não é assim. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia, as coisas não acontecem desse jeito, né? Eu acho que vou estudar as coisas de Deus e vou me tornar um cristão. Não, não é assim, né? Precisa de uma revelação divina, tá? Olha aí no versículo 10 que a gente acabou de ler. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, aquele momento que você encontrou Jesus Cristo, que você entendeu o plano de salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, foi uma revelação do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse, Pedro, né, você não está sabendo disso, né, sozinho não, você está sabendo disso porque Deus revelou para você. Então, só o fato de você conhecer Cristo como Salvador, não é porque você ouviu falar. Olha, falamos o exemplo, o exemplo da Lídia. Ela estava lá na beira do rio, o apóstolo Paulo foi pregar lá na beira do rio, em Atos capítulo 16, e de repente ela ouviu sobre a salvação. Mas quantas mulheres tinham ouvido sobre a salvação? E só ela se converteu. Por isso, irmãos, agradeça a Deus pela revelação. Aqui no versículo 9, que a gente viu semana passada, dá uma olhadinha lá, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiam ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A gente sempre usa esse versículo para dizer assim, olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né, nem passa pela nossa cabeça, é aquilo que Deus tem preparado. De certa forma, é verdade, né? Mas pelo contexto que nós estamos vendo, o que o apóstolo Paulo queria dizer é o seguinte, que Jesus Cristo, olha, é uma coisa que os olhos não viram, o incrédulo, ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, ele não consegue entender o plano de salvação. Porque se fosse tão fácil assim, irmãos, pense no romanismo. Você vê que as crianças são levadas lá quando são ainda bebês, acabam sendo de uma forma errada nas escrituras, dizendo que são batizadas, né? Sabemos que não é, porém, eles são colocados ali, às vezes até fazem a primeira comunhão, faz a crisma, faz o carisma. Como é que explica que essas pessoas, se você chega nelas e falam assim, né? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Elas dizem, não, porque elas não conhecem a palavra, porque não foi revelado para eles ainda que quem tem Cristo tem a vida. Então não é só uma questão de você ir numa igreja, pode ser numa igreja batista. Quantas vezes a pessoa vem, não entende o plano de salvação, diz que entende, mas não entende. Por quê? Porque não teve um encontro com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, as coisas ficam claras na sua mente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo abordar, essa questão. Veja, né, no versículo 10, vamos ali no versículo 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo está fazendo uma pergunta aqui, né? Qual homem sabe o que tem na mente do homem, senão ele próprio? Olha lá, é impossível você ler a mente de outra pessoa, você não consegue ler a mente de outra pessoa, né? Não pode. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O único ser que conhece os meus pensamentos sou eu. Eu posso até revelá-los e você saber o que está passando na minha mente, na minha cabeça. Mas outra pessoa, o que está passando na sua cabeça? Você não vai saber, não vai.
Pode ser que porque você conversa muito com aquela pessoa, você tem muita amizade daquela pessoa, você convive com aquela pessoa, você fala assim, eu já sei o que está, você já sabe porque você sabe assim, no sentido que pela sua experiência, aquela pessoa fez isso, isso e isso, mas não que exatamente ela está pensando naquela coisa, né? Você não pode dizer. Então, nós não podemos ler a mente de ninguém, meus irmãos. Posso fazer uma ideia, conhecendo a pessoa, como eu já disse, posso brincar de adivinhador, né? O José falou isso para os irmãos dele, quando colocou lá aquele copo de prata e tal, para enganar as pessoas ali, os seus próprios irmãos, ele chega a falar, vocês não sabem como um homem, como eu, né? Adivinha, estão lembrados disso? Mas ele não adivinhava nada, ele colocou aquele copo antes, ele sabia o que ia acontecer, mas ele fala, eu sou uma pessoa que adivinha. Não, não era verdade. Nós sabemos que não é verdade. Então, ele sabia que não era verdade, né? Eu posso até adivinhar, por exemplo, tem aquelas pessoas que fazem uns truquezinhos, né? Eu vou adivinhar qual carta você está segurando aí, que você escolheu. Aquilo é um golpe, aquilo é uma mágica, né? Mas ele não sabe de fato. Se usar talvez um outro baralho que não é o dele, ele não vai saber. Então, irmãos, eu até agradeço a Deus, você agradeça a Deus que você não pode ler a mente de ninguém. Agradeça a Deus. Não, pastor, eu queria ter esse poder de ler a mente das outras pessoas. Eu digo para você que você não queria ter de jeito nenhum. Já pensou você saber o que as outras pessoas estão pensando? Pensando uma das outras ou pensando de você mesmo? Que coisa horrível que vai ser na sua vida. Deus deu esse poder em alguns momentos para o profeta Eliseu, e ele foi muito infeliz. Quando o Azael veio conversar com ele, era um general do exército sírio, perguntar se o rei dele ia morrer, o profeta disse, olha, ele não vai morrer dessa doença, mas ele vai morrer. Como assim? Vai morrer dessa doença, né? Aí o profeta olhou para o Azael e começou a chorar profundamente, copiosamente. E o general na frente dele começou a dizer, ué, o senhor está chorando, o meu pai, o senhor está chorando, né? E o profeta, que era amigo de todo mundo, disse, eu sei o que você vai fazer, você vai matar crianças, você vai matar o rei, você vai matar mulheres grávidas, você vai fazer tudo isso. Estava tudo passando na cabeça do Azael, e Deus deu para o profeta Eliseu aquele prévio conhecimento, e só serviu para ele chorar. Acredite, meu irmão, se você soubesse o que ia acontecer comigo, ou com uma pessoa, né, qualquer, você não ia ser feliz. Eu quero saber tudo que vai acontecer com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. Acredite, você não vai ser feliz, não vai. Então, graças a Deus, é impossível ler a mente de outra pessoa. Versículo 11, qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, né? Só Deus pode ler pensamentos, porque Ele é onisciente, ou seja, Ele pode saber tudo, né? Ele conhece tudo. Agora, Deus saber o meu pensamento, Deus ler a minha mente, saber o que está dentro do meu coração, é diferente de eu, por exemplo, saber de outra pessoa. Por quê? Se você está lendo lá a mente e o coração de uma pessoa, e ela não sabe disso, isso aí é só coisa de filme, né? Mas vamos dizer que você leu a mente daquela pessoa, né? E você está lá, alguma coisa não está legal na sua roupa, e a pessoa pensa assim, que roupa horrível essa pessoa está vestindo, né? Ela não sabe que você sabe que ela está falando isso, mas você sabe que ela está falando isso. Você vai ficar feliz? Ou vai ficar com raiva dessa pessoa? Olha que pessoa mais insuportável, né? Aonde já se viu falar que a minha roupa não está legal? Você já vai ficar com ódio dessa pessoa. E o filho dessa pessoa é tão mal educado, né?
você vai ficar com ódio dessa pessoa. Então, meus irmãos, Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, só que Ele não fica com raiva de nós. Ele sabe até que eu estou decepcionado com Ele. Ele sabe que eu estou decepcionado com outra pessoa. Ele sabe que eu estou com raiva, com ódio, com pensamentos horríveis sobre outra pessoa, mas Ele não tem raiva de mim. Ele não me odeia. Então Deus sabe e não nos destrói. Deus deseja o contrário. Qual de vocês, se uma pessoa pensasse tão mal de você, você olharia e dizer assim: como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu vou fazer ela mudar a ideia dela a meu respeito? Não é isso que a gente faz. A gente já tenta se vingar, entenderam? Então, Deus, Ele conhece o nosso pensamento, Ele pode ler o nosso pensamento, Ele não fica com raiva, Ele não nos destrói e melhor, Ele quer tratar essa nossa deficiência. Ele quer chegar e dizer assim: eu vou cuidar de você. Eu vou tentar fazer você não odiar mais essa pessoa que você está falando mal. Eu vou tentar fazer você mudar a respeito daquela pessoa. Nós temos esse poder em Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus sabia que as pessoas tinham ódio dele, que as pessoas tinham inveja dele. Jesus sabia que as pessoas queriam seu mal. Olha, quando entrou aquela pecadora, lá onde Jesus estava, e Jesus então, ela já foi direto nos pés de Jesus. Ela era uma pessoa muito mal afamada naquela cidade, todo mundo desprezava aquela mulher, e tanto pé para ela ir, ela foi logo no pé de Jesus. É o fim da picada isso, né? Se é a gente que está lá e fala assim: ai, que não venha no meu pé, né? No meu não, por favor. Mas ela não, ela foi no pé de Jesus, e Jesus ficou em paz, alegre. Mas o dono da casa, que era o Simão, falou: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que está no pé dele. Aí Jesus teve que contar uma história para ele, né? Simão, sim, Senhor, que cara de pau, que mentiroso. Fala, mestre. Estava pensando mal de Jesus ali. Jesus poderia olhar e dizer assim: você não tem vergonha na tua cara não, Simão, de ficar pensando mal de mim? Mas Jesus não fez isso. Meus irmãos, só Deus pode ler pensamentos, né? E Ele sabia os pensamentos dos inimigos, e mesmo assim amava, perdoava. Ele queria tratar as pessoas. Jesus contou aquela história de que quem é mais perdoado, ele ama mais a pessoa que perdoou ele, por isso explicando a situação daquela mulher e tentando tocar no coração do Simão. Ou seja, Simão, eu queria que você fosse como essa mulher, que o seu coração também mudasse, que o seu coração também fosse transformado. Então, irmãos, graças a Deus, eu não sei o que você pensa de mim, você não sabe o que eu penso de você, graças a Deus por isso. E graças a Deus, Deus Ele sabe tudo o que eu e você, nós pensamos. E Ele não nos odeia, Ele não nos maltrata, Ele não nos destrói, mas Ele quer tratar cada um dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Agora tem uma pergunta aqui: e conhecer os pensamentos de Deus é possível, né? Olha lá, vamos para o versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o quê? O Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, pastor. É verdade. Senão quem? O Espírito de Deus. Mas a pergunta foi feita e talvez a resposta não é igual, né? Olha lá, é possível, né, conhecer os pensamentos de Deus? Sim, é possível. O versículo 10 diz o que lá no fim? O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Irmãos, o versículo 12 diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É possível conhecer os pensamentos de Deus? É possível, mas como isso é possível, né? É porque o Espírito que Deus colocou em nós revela até as profundezas de Deus. Deus, ele permite ser conhecido pelo seu próprio Espírito. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas dos pensamentos mais íntimos de Deus e nos revela, né? O último versículo que a gente leu lá no final do versículo 16 diz o quê? Nós temos a mente de Cristo. É muito parecido, meus irmãos, com a revelação da nossa mente. Você não pode saber o que eu estou pensando, mas eu posso dizer para você o que está na minha cabeça. Meu pensamento é esse. Então as pessoas passam a conhecer qual é o pensamento do pastor. Por quê? Porque ele revela para as pessoas a mesma coisa sobre Deus. Eu posso conhecer os pensamentos de Deus? Eu posso. Por que eu posso? Porque o Espírito Santo, que foi dado a mim, tem revelado aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova, até o versículo 12 explica bem certinho para nós, lá no final do versículo 2, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então a única maneira da gente conhecer os pensamentos de Deus é quando ele nos revela. Então, um ser humano, vou repetir, um ser humano, para ele conhecer os pensamentos de Deus, Deus tem que fazer o quê? Deus tem que revelar esses pensamentos para ele. Senão, ele não vai conseguir conhecer os pensamentos de Deus. Agora, veja só o que Paulo fala no começo do versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? Que provém de Deus, né? O Espírito que nós recebemos, primeira coisa, né? Que Espírito é esse, né? O crente recebe o Espírito que vem de Deus. Que Espírito que é esse? É o Espírito Santo. Pastor, eu já sabia disso, que bom, né? Então você sabe que você tem o Espírito Santo. Em João capítulo 14, vamos lá, a gente vai precisar ir lá, né? Eu não tenho esse versículo aqui na tela, então vamos lá, João capítulo 14, versículo 26, tá bom? Está bem pertinho aí, então é João capítulo 14 e versículo 26. Vamos achar aqui, achei, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome. Olha só, qual é a promessa que tem aí? Ele vai ensinar todas as coisas. Então, irmãos, o Espírito Santo revela as coisas de Deus para você. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dado ou dito, né? Então, ele faz você aprender e depois que você aprende, o Espírito Santo ainda, ele trabalha para você lembrar aquilo que você aprendeu. É por isso que tem uma promessa quando você ensina uma criança, quando você ensinou uma criança, tem uma promessa. A promessa é: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, não vai se esquecer daquele ensino que você deu. O Espírito Santo, ele trabalha. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, vamos para o livro de Efésios, né? Abra lá no livro de Efésios, no capítulo 1, vamos lá, Efésios capítulo 1, e você vai ler aqui no versículo 13, Efésios capítulo 1 e versículo 13.
falando aqui de Jesus, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, vocês fostes o quê? Selado com o Espírito Santo. Você, quando creu em Jesus, você lembra do dia que você creu? Então, você recebeu um selo, você foi selado, você foi marcado pelo Espírito Santo. Então Deus, Ele deu para você, no momento em que você creu em Jesus, o Espírito Santo. Veja no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, é um presente de Deus para você. Por isso você vai entender as coisas de Deus. Por que eu vou conseguir entender as coisas de Deus, né? O que o Espírito nos revela? Conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Que coisas que foram dadas gratuitamente por Deus? Primeiro, o plano de salvação, que tem tanta gente que não entende, você entendeu. Você só entendeu porque o Espírito Santo tocou no seu coração e abriu o seu coração, né? Você entendeu que você é um pecador, que Deus vai ter o juízo, a sua justiça, então você entregou a sua vida para Jesus. Outra coisa, né? Compreender doutrinas que nos fazem crescer espiritualmente. As pessoas do mundo não podem entender essas doutrinas, mas você pode. As nossas doutrinas, cada dia que passa, elas serão mais condenadas pelo mundo. Sabe, o que Deus ensina na sua palavra vai na contramão, ou melhor, o mundo vai na contramão daquilo que a palavra de Deus, ela ensina. Sabe, irmãos, eu tenho assim olhado, né, visto, tudo que está acontecendo no mundo, agora estou tentando entender um pouco melhor, para entender um pouco das profecias de Deus. E eu já falei aqui na classe, vou repetir, não sei se foi aqui na classe ou se foi em alguma das nossas mensagens, mas nenhum presidente do Irã teve coragem de pegar e jogar bomba no Israel de Deus. Nenhum fez isso. Em todos esses anos, desde 1948. Eles pagam alguém para fazer, mas eles não têm coragem de fazer. Eles pagam o Hezbollah, eles pagam lá, sabe, os Houthis, mas eles não têm coragem. E aí colocaram na televisão para o mundo inteiro ver, soltaram 350 foguetes contra o povo de Israel, e apareceu aquele presidente batendo no peito e coisa e tal. Onde é que ele está hoje? O que aconteceu com ele? Em tão pouco tempo, estava lá mexendo com arma atômica que eles querem importar do Cazaquistão, lá da Rússia. O que aconteceu? O helicóptero dele caiu e morreu todo mundo. Veja, essas pessoas, a doutrina delas é uma doutrina contra a palavra de Deus. Você sabe por que Israel tem que ser destruído? Olha que coisa interessante. É uma antiprofecia. Na profecia do Islã, a destruição de Israel surge uma nova etapa, como se fosse o céu deles. Veja onde Satanás ele trabalha. Como Satanás é astuto. Aí você pergunta assim: por que o Hitler, por que essas pessoas, por que o mundo inteiro é contra Israel, é contra os judeus? Por que os muçulmanos, eles são contra Israel? Por que eles odeiam tanto Israel e o cristianismo? Porque tanto Israel quanto o cristianismo, eles mantêm o Israel de Deus lá onde eles estão. Faz parte, meus irmãos, da Bíblia. Jesus vai voltar e vai pisar onde? Alguém lembra onde Jesus vai pisar quando ele voltar? Aonde? No Monte das Oliveiras. A presença dele. Já na profecia do Islã, eles têm que destruir Jerusalém para o profeta deles pisar lá. Olha, é o contrário. O anticristo nosso é o Messias deles.
Então a gente fica olhando isso e vê, por que tem tanta guerra? Por que eles começaram a guerra? Eles falam assim, tá em guerra, mas eles nunca falam quem começou a guerra. Eles nunca falam isso. Meus irmãos, desde 1948, quem começou a guerra não foi Israel. Sempre foram eles. Depois eles falam, é que eles nunca ganharam uma guerra. É diferente. Mas eles sempre começaram a guerra. Eles nunca falam, nós começamos essa guerra. Não, eles não falam. Israel tomou isso, não, porque perderam a guerra. Então, como eles perderam, aí é outra história. Então, queridos irmãos, olha, as coisas que nos foram dadas gratuitamente para entender, o plano de salvação, as doutrinas que nos fazem crescer, para ter paz, né? Compreender os ensinos de Jesus, saber como glorificar Jesus Cristo, isso aí, meus irmãos, o mundo nunca vai entender. Olha, vamos aqui no capítulo 2, no versículo 18 não, né? Vamos lá, capítulo 2 e versículo 13, né? As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais, comparando coisas espirituais com espirituais, ou seja, o método, né? Pode pular esse aí, né? O método de quem fala pelo Espírito Santo é sempre conferir a Bíblia com a Bíblia, sempre assim, sabe? Você vai ter que conferir a Bíblia com a Bíblia, é o que Jesus fazia. Você fica espantado como a Bíblia entra versículo dentro de versículo e tudo se cumpre, existe um ciclo de promessas e cumprimento na palavra de Deus que nunca falha, nunca, nada do que está escrito ali pode falhar na palavra de Deus. Por isso, quem tem o Espírito Santo compara as coisas espirituais com as espirituais, ou seja, eu vou comparar a Bíblia com a Bíblia. Eu quero entender esse ódio contra Israel, é só se você ler a palavra de Deus. Só. Eu estou falando do Islã, mas o próprio cristianismo perseguiu muito o povo de Israel. Não o cristianismo que conhece a Bíblia, mas o cristianismo nominal, matando judeus para todo canto. Quando você conhece a Bíblia, você não vai colocar a mão no erro de Israel. Você só entende que ele está cego para Jesus Cristo. Mas quando você conhece a Bíblia, você sabe que um dia Jesus vai voltar para levar você, que é um crente, e para salvar Israel da mão dos seus inimigos. Então você entende isso e isso está prestes a acontecer. Então, conferir coisas espirituais como espirituais é você sempre buscar na Bíblia todas as respostas, todas as razões. Um grave erro, né, é interpretar a Bíblia com sabedoria humana. Olha, irmãos, os tempos são difíceis, muito difíceis, né? Tem Pilatos, né? O Pilatos que fala para Jesus, ele fala, o que é a verdade? Com um ponto de interrogação. Segundo o Evangelho de João, o que é a verdade? Quem lembra o que é a verdade? Eu sou o caminho, e que mais? A verdade e a vida. Vamos todo mundo falar esse versículo, a gente sabe decorado? Disse-lhes Jesus, vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Jesus. E o que essa pessoa fala, que é a Bíblia. Isso é a verdade. A verdade é uma pessoa, que é Jesus, que é Deus. E o que Deus diz na sua palavra, que é a Bíblia. Isso é a verdade. Nunca se esqueça disso, para você não ser enganado, né? Agora aqui, nós temos, meus irmãos, esse mundo não tem uma completa verdade. Você aprende isso na universidade. Nossos jovens vão entrar na universidade. E quando eles entram lá, eles já ficam com a cabeça virada.
Eles passam a odiar o pastor e admirar os professores deles. É assim que funciona. 90% dos casos é assim que funciona. Cada um tem a sua verdade, inclusive os pastores hoje, né? Os pastores midiáticos, né? A opinião. Tem um aí que disse: a Bíblia é insuficiente, a Bíblia não traz verdades absolutas, a Bíblia precisa ser atualizada para entender a necessidade dos novos tempos, para entender essa questão de gênero, para entender. Eles querem escrever uma Bíblia que entende essas pessoas. Eu pergunto, qual verdade vai substituir a de Deus? Destes pastores que vendem a fé por 1 minuto de fama? Esses pastores, eles são queridos pela mídia, pelas elites culturais, não porque são bons pregadores da palavra, mas porque falam o que a mídia e a cultura quer ouvir. Olha que interessante. Sabe por que esses pastores aí que falam essas coisas são tão famosos? Porque eles falam o que a televisão quer ouvir. Aí é o seguinte, eles não vão pegar, por exemplo, eles não vão pegar um pastor que sabe a Bíblia e vai falar a verdade. Eles vão pegar um pastor na entrevista, chama lá, vamos fazer aqui uma entrevista com o pastor fulano de tal. Pastor, a Bíblia fala, não, mas a Bíblia tem que ser escrita novamente, porque está muito atrasada, desatualizada. Aí os professores, os catedráticos, sabe, e aquele pessoal todo ecumênico ali, começa a olhar para aquele pastor, que homem sábio, que homem, que pessoa, isso sim é um pastor, isso é uma mentira, isso é uma falsidade. Meus irmãos, esse pastor é a imagem e a semelhança da mídia, dessa cultura que está levando os nossos jovens à perdição. Ele não é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, é a imagem e semelhança do mundo. E qual de nós vai olhar e dizer, olha, isso está errado? Uma pessoa que tem o Espírito Santo vai olhar e dizer, isso está errado. Eu amo aquele pastor porque ele fala umas coisas atuais. Atuais o quê? Que o pecado está certo? O pecado é sempre pecado. Pode mudar de casa, pode mudar de endereço, pode mudar de rosto, mas pecado é sempre pecado. E Deus vai trazer o juízo sempre, como Ele traz, seja na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Mas não é porque a pessoa fala bonito, não é porque a pessoa está agradando a televisão. Quando você vê um pastor, um evangélico sendo chamado para dar muita coisa na televisão, é porque ele é um falso. Porque se ele fosse um verdadeiro, ele não iria. Então, meus irmãos, esse é o nosso mundo. O grave erro de interpretar a Bíblia com sabedoria humana. A gente pode ver isso aí. Vamos terminar, né? A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 14. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que eles não aceitam, né? Porque lhes parece loucura e não pode entender. Por que eles não podem entender? Porque estas coisas se discernem espiritualmente. São dois motivos. Primeiro motivo que eles falam, isso é uma loucura. Segundo, eles não têm o Espírito de Deus. Então eles não vão entender. O homem natural não pode entender. Uma pessoa sem Espírito Santo é uma pessoa natural. Não pode entender a bênção da cruz, não pode entender doutrinas edificantes, não pode entender o seu estado atual decaído, que é pecaminoso, e também o seu estado futuro, que ele pode ser perdido, condenado. Ele não consegue entender. E se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Ele não consegue entender. Paulo diz que ele não aceita as coisas de Deus. Você prega, você ensina, ele não entende. Ele ri, ridiculariza, despreza e vai falar que é loucura. Ele não tem o Espírito Santo. Então, para eles, tudo que você fala, diz e ensina, é para ele rir e ridicularizar. Agora, veja, irmãos, nós temos essa graça, né, de entender a palavra de Deus. Agora, o fato da gente entender não quer dizer
que a gente vai ser entendido. Olha o versículo 15. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, é compreendido. Ou seja, o crente, ele é capaz de entender o plano de salvação. O crente é capaz de entender por que Deus deixou aqueles mandamentos na Bíblia. O crente, ele é capaz de entender por que ele deve e ele não deve fazer algumas coisas, alguns comportamentos, atitudes. Ele consegue entender porque tem o Espírito Santo atuando na sua vida. Só que é o seguinte, irmãos, o crente, ele não pode ser compreendido. Ele vai chamar, vão chamar ele de louco. Imagine nós hoje, no século 21, 2024. Aí o Abraão, um homem barbudo, sai lá da casa dele, começa a subir uma montanha, com um monte de lenha na cabeça, uma faca, e o filho. Você vai chamar ele do quê? Sem discernimento, você vai chamar ele de louco, assassino, biruta. Deus chamou ele do quê? Pai da fé. Isso é só um exemplo simples. Olha aqui, como é que você chamaria Daniel? Vocês jovens, o Danielzinho lá, um jovem, né? Todo mundo indo para a festa, bebendo, se divertindo, na gandaia, e ele lá se limitando, dizendo, olha, eu não quero beber isso, essas coisas, para mim comer isso aí não vai dar certo não, né? Prefiro ficar aqui com meus 3 amigos, sem esse negócio aí, né? Não quero participar desse tipo de festa. Não foi isso que ele fez? Vamos chamar ele do quê? De doido, de doente. Quando ele ficou velho, olha, não pode fazer uma oração por 30 dias. Não é para ninguém fazer uma oração, hein? Não pode orar para o seu Deus. Se tiver pedir alguma coisa, pede para o rei, né? Aí ele abre as janelas, taca o joelho no chão, vira para Jerusalém e clama, ó Deus, sabendo que aquela lei mandaria ele para a cova dos leões. Como você vai chamar um homem desse? Irmãos, o crente, ele pode discernir bem tudo, mas o crente não deve esperar que as pessoas vão entender aquilo que ele está fazendo. Não tente entender as pessoas que não te entendem. Só leia a Bíblia olha, eu tenho paz. Vamos dizer aqui, né? Como chamam você porque você ama a Deus, contribui com a obra, deixa o seu tempo, o seu esforço na casa de Deus. Como é que eles vão chamar você disso? Imagine ver você vindo para a igreja, trabalhando, ofertando, lutando, gastando seu tempo, sabe? Como é que as pessoas vão chamar você? Isso é uma perca de tempo, podia estar fazendo outra coisa. Então, não espere ser compreendido porque você ama a Deus, porque você trabalha para Deus, porque você gasta e se deixa gastar pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pela sua causa gloriosa. Você não pense que as pessoas vão te entender. Agora veja só, lá no final, versículo 16, para a gente terminar, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós conhecemos a mente de Cristo. Ou nós temos a mente. O que é ter a mente de Cristo? Bom, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O livro de Filipenses diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, compreender os segredos profundos de Deus, aprender a amar a igreja, sua casa, o seu povo, são coisas que Jesus fazia. Jesus, ele amava a sua igreja. Tem uma coisa profunda em Jesus Cristo, é o amor que ele tem pela sua igreja. Por isso, irmãos, quando a gente não deixa de amar a nossa igreja, a gente já está parando de ser a imagem e semelhança de Jesus, não tem jeito, pelo amor que ele tem pela igreja dele. Ele morreu pela igreja dele, ele volta para quê? Para buscar a igreja dele. Como é que a igreja de Jesus é chamada? A sua noiva.
E Ele quer casar com essa noiva, por isso a volta dele, a nossa subida, é chamada a bodas do Cordeiro. Então como é que você não vai amar o que Deus ama? E não queira que outras pessoas te entendam, mesmo dentro da igreja não vão te entender. A sua causa, que é o Evangelho, o seu povo, olhar para as pessoas com sentimento de misericórdia, querendo ajudar, isso é Jesus. Eu tenho a mente de Jesus. Então você tem misericórdia das pessoas? Você quer ajudar as pessoas quando ela tem algum problema? Ou você vai ficar com raiva das pessoas? Olha a mente de Jesus, é olhar para as almas perdidas como ovelhas sem pastor, levá-las ao conhecimento do Evangelho. Olha, aquela pessoa, estou vendo que ela está sem Cristo. Estava passando um rapaz, eu vejo ele de vez em quando, né? Ele estava com 2 golzinhos, hoje a gente já tem gol lá no Morumbi, né? Aí passando, falei, vem cá, né? Foi uma oportunidade, nunca tinha tido uma, foi uma oportunidade. O que você vai fazer com isso? Eu vou vender. Quanto você quer? Tanto? Tá aqui. Obrigado, isso aqui, eu estou indo para a feirinha. Eu falei, não, vamos sentar, vamos conversar um pouco, né? Trouxe ele ali para dentro para a gente tomar um café, já que está tendo café agora de manhã, vamos sentar e tomar um café, né? Como é que você chama? Eu me chamo Leandro. Conta um pouco a sua história. Em 5 minutos ele contou uma triste história. Amém. Então nós vamos se ver de novo. Você mora nessa rua, eu estou sempre nessa rua, eu sou o pastor. Vamos começar uma amizade. Meus irmãos, não é difícil você olhar para uma pessoa e dizer, essa é uma ovelha que não tem um pastor. Não é difícil. Por isso, a mente de Jesus era assim, é ter prazer de separar um tempo para falar com o Pai Celestial. Isso é oração, né, pastor? Mas Jesus não fazia isso. Jesus não abandonava todo mundo, o grupo de apóstolos, a multidão ia, Senhor, as pessoas estão te procurando, e ele lá quietinho, eu tenho que orar, é o meu momento de orar. Agora é hora de falar com o Pai Celestial. Isso é ter a mente de Cristo, você entender que você tem que ter um momento, separar um tempo para falar com Deus, é amar o próximo como a nós mesmos. Eu brinquei aqui, né? É deixar vir a nós, porque as criancinhas, porque Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, então nós também, né, no nosso trabalho, vamos deixar vir as criancinhas. Irmãos, esse é o nosso estudo hoje, de ter essa mente de Jesus, que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos entrar no capítulo 3, tá? E eu disse para vocês que esse livro, ele é um livro pesado, ele machuca, né? Não tem problema, nós estamos prontos para sermos machucados pelo Espírito Santo.